Graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @igrejas e os dons, e ministrar 14 livros e capítulos 14 livros e capítulos como orações, ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houver sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações, além de todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da Igreja e os Dons, e diga qual número de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 630 milhões de reais, sem contar a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé também. Para ter muita fé, ao se juntar conosco, e também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários que é a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil
está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para apresentar as minhas mãos, para que possamos ter um sorteio abençoado pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, quer dizer, muito mais abençoado. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa live da tua igreja virtual, @igrejas e os dons, eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos dos escolhidos, para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha seu número de 1 a 14. Seja muito bem-vinda, Luziele Moreira, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 14, para você receber, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração, para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos.
sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos dar início ao sorteio. Olá, Luziene, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha seu número de 1 a 14 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Escolhidos de número 10, vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. 108, Salmos, capítulo 108, vamos à oração para a ministração desse livro. A oração é a oração de número 1, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, essa empresa, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Salmos 108, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo. Salmos 108 contém 13 versículos. Cântico e Salmo de Davi. Preparado está o meu coração, ó Senhor Deus, cantarei e salmodiarei de toda a minha alma, despertai saltério e harpa, eu despertarei a alvorada, eu te louvarei entre os povos, o Senhor de ti cantarei entre as nações, porque o teu amor se eleva acima dos céus e a tua fidelidade ultrapassa. As mais altas nuvens exalta sobre os céus, ó Senhor Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita, e ajuda-nos para que sejam livres os teus amados. O Senhor Deus falou do seu santuário. Em triunfo repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Ao próximo rebanho, escolhidos de número 6, para a meditação dos escolhidos de número 6. Você que escolheu ser parte desse rebanho, você vai meditar no livro de Amós, que contém 9 capítulos, e eu vou sortear o capítulo do livro de Amós. Vamos ao capítulo 2. Amós, capítulo 2, para os escolhidos de número 6. O capítulo 2 do livro de Amós contém 16 versículos. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote.
Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro, necessitado por um par de sandália. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai possuem uma mesma moça, e assim profanam o meu santo nome. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. T número 2, Luciene. Você que escolheu o número 2, vamos ao livro para meditação nesse dia, para você se inscreve, que assim todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. E no final da live você mentaliza um número de 1 a 14, pois também você receberá um livro, aí você que mentaliza. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, através do sorteio também que eu faço no final. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Vamos ao sorteio. Provérbios, capítulo 26. Para os escolhidos de número 2, você que escolheu ser parte do rebanho dos escolhidos de número 2, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 26. Vamos a uma oração. A oração também é a oração 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Provérbios, capítulo 26, para os escolhidos de número 2. O capítulo 26 contém 28 versículos. Como a neve no verão, ou como a chuva na colheita, assim não convém ao tolo a honra. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoute é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo como semelhante insensatez, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo conforme merece sua insensatez, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Como quem os pés corta e o dano sofre, assim é quem manda mensagem pela mão de um tolo. Como pendem frouxas as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca dos tolos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho, escolhidos de número 14, vamos ao livro para esses escolhidos, Juízes com 21 capítulos. Capítulo 7. Juízes, capítulo 7, para os escolhidos de número 14. Contém 25 versículos. A derrota dos midianitas. Jerubaal, que é Gideão, e o povo todo que estava com ele se levantaram de madrugada e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o acampamento dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: meu próprio poder me livrou. Apregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais
Fazei-os descer as águas, e ali provarei. Aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Mas todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esses porás à parte, como também o todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número do que lamberam, levando a mão à boca. 300 homens, todo o restante do povo abaixou de joelhos a beber as águas. Então o Senhor disse a Gideão: como estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos, que o restante se vá cada um para seu lugar. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. O livro é o livro de Números. Capítulo 9. Números capítulo 9. Vamos à oração. A oração é a oração 8. Sejam todos muito bem-vindos. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Números capítulo 9. Números capítulo 9, que contém 23 versículos. A nuvem. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, desde a tarde até a manhã. A nuvem estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo. Assim era continuamente. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam no lugar onde a nuvem parava. Ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se tinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Houve ocasiões em que a nuvem deteve-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam acampados e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes as nuvens ficavam desde a tarde até pela manhã seguinte. Quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 13. Primeira Pedro com 5 capítulos. Capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, para os escolhidos de número 13. O capítulo 3 do livro de 1 Pedro contém 22 versículos. O sofrimento na prática do bem.
Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, cheio de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Não pagueis mal com mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso foste chamado, a fim de receber de bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. A parte do mal é faça o bem, busca a paz e siga. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Ora, quem é que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas ainda que venhais padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as suas ameaças, não vos perturbeis. Escolhido de número 4. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 12. Neemias, capítulo 12. Vamos à oração. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @ Igreja dos Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Neemias, capítulo 12. Capítulo 12, que contém 47 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Neemias, capítulo 12, que contém 47 versículos. Os sacerdotes e os levitas. São estes sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque e Ratos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Geretom, Abias, Miamim, Madias, Pilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes de seus irmãos nos dias de Jesua. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Vamos aos escolhidos de número 3. Vamos ao livro. Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 14, seja muito bem-vinda. Acho que é Jéssica. Ezequiel, capítulo 14, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ezequiel, capítulo 14, contém 23 versículos. A condenação dos idólatras. Vieram a mim alguns homens dos anciãos que de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, filho do homem. Estes homens levantaram os seus ídolos no coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ora, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da nação de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face, enviei ao profeta. Eu, o Senhor, vindo ele,
Lhe responderei conforme a multidão de seus ídolos. Farei isso para que possa apanhar a nação de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Por isso diz a nação de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos, deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Quando qualquer homem da nação de Israel, dos estrangeiros que peregrinam em Israel, se separar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. Mas antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio.
O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Vamos à oração. A oração também é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda miséria, de toda opressão e depressão do mal. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gálatas capítulo 4, que contém 31 versículos. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque seus filhos, o Senhor Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro pelo Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus, escolhido de número 7. João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 15. João, capítulo 15, para os escolhidos de número 7. João capítulo 15 contém 27 versículos. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. O ramo desse mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como um ramo, e cercará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Glórias ao Senhor Deus, escolhido de número 5. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 11. Êxodo capítulo 11. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Êxodo capítulo 11, que contém 10 versículos. A praga sobre os primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui, quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e cada uma mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. O Senhor deu graças ao povo
aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o trono, até o primogênito da serva que está detrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Contra todos os filhos de Israel, porém, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde o homem até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Escolhidos de número 8. Sejam todos muito bem-vindos. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Que contém 38 versículos. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos na casa do vosso servo e passai nela a noite e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis vosso caminho. Responderam eles: não, antes na sua casa passaremos a noite. Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com eles e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Chamaram a Ló e lhes perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite à tua casa? Trazei-os para fora, para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 9. E o escolhido de número 9, vamos ao livro. E o livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 18. Lucas, capítulo 18, para os escolhidos de número 9. Mas antes de eu fazer a ministração dessa palavra, eu irei sortear a oração e fazer a oração que é de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos, que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que sejam livres de toda opressão maligna, toda opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Lucas, capítulo 18. Que contém 43 versículos. O cego de Jericó. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que o Senhor Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus parou e mandou que lhe trouxesse o cego. Chegando ele, o Senhor Jesus lhe perguntou: o que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe o Senhor Jesus: vê, a tua fé te salvou. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 1, mas antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses escolhidos, eu irei
apresentar mais um desafio que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira e receber 200 milhões de reais em dinheiro. A primeira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. A segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. A terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9 e receba 200 milhões de reais. Receba em João 9, 31 e receba 200 milhões de reais. A quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. A sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas. E receba 200 milhões de reais. A sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do político e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. O livro é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Repetindo aqui para vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Hebreus, vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Para os escolhidos de número 1. Mas antes de eu ministrar o livro de Hebreus, capítulo 10, eu vou ler para vocês mais um desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada e que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeira, ofertas. Segunda, sacerdote. Terceira, receber de outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de cada um de vocês. Hebreus capítulo 10 é o último livro de hoje para os escolhidos de número 1. Capítulo 10 contém 39 versículos. A eficácia do sacrifício de Cristo, a lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, de ano em ano aperfeiçoar os que chegam ao culto. De outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados os que prestam culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém,
cada ano se faz recordação dos pecados, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pelo que, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitastes em holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois eu vou fazer um sorteio. O livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Você que mentalizou o 8, a mensagem para você está no livro de Salmos, capítulo 108. Você que mentalizou 1, a mensagem está no livro de Amós, capítulo 2. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 26. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 7. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Números, capítulo 9. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 12. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 14. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 4. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de João, capítulo 15. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 11. Você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 19. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 18. E você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 10. E eu vou apresentar para vocês mais uma denúncia. E logo após eu vou repetir os números que foram sorteados. Seja muito bem-vinda, Carmélia. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou 8, Salmo 108, 1, Amós 2, o 9, Provérbios 26, o 6, Juízes 7, o 14, Números 9, o 2, 1 Pedro 3, o 10, Neemias 12, o 3, Ezequiel 14, o 12, Gálatas 4, o 5, João 15, o 13, Êxodo, capítulo 11, o 4, Gênesis, capítulo 19, o 7, Lucas, capítulo 18, o 11, Hebreus, capítulo 10. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei ler para vocês uns avisos. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade de todas as bênçãos e benefícios que chegam, junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção para você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome. Confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta. No livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois, entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais.
seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 68 minutos da manhã, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @G1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos na madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Mínimo Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, basta você entrar em contato conosco através do privado e de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também do Canadá, da Argentina, da Colômbia, Turquia, de Moçambique, da Rússia, do México e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.